Eu não sei se vocês têm percebido, mas de fato tem acontecido um movimento aqui no Brasil que eu acho que vai mudar para sempre a história da cristandade, da maneira que a gente faz igreja por aqui nos próximos anos. Cada vez mais tem crescido e ressurgido o movimento de igrejas de bairro, igrejas que estão ali focadas nas comunidades e que focam bastante também no trabalho de casa em casa. São igrejas, que têm se desenvolvido e que têm se espalhado, e eu quero trazer para vocês o porquê que isso tem acontecido e como que isso de fato é uma mudança de paradigma tremendo para a cristandade aqui no Brasil. Eu não sei se você está percebendo essa mudança, mas ela é real, ela está acontecendo, e eu acho que nos próximos anos a gente vai ver isso cada vez mais. E eu posso dizer assim para vocês, pelo menos na minha visão assim pessoal, que a igreja no Brasil está passando por uma mudança que não tem volta. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Caio César, eu sou ministro da Palavra de Deus e também sou professor na plataforma de cursos lá da Udemy. Então, se você quer conhecer um pouco mais do meu ministério, saber dos cursos que eu tenho lá, vai dar uma olhada aqui no link da descrição, que eu tenho certeza que você vai achar um conteúdo muito bacana que vai te ajudar e te empolgar aí, na sua fé, para você viver o evangelho todos os dias da sua vida. E antes de entrar aqui no tema de hoje, pessoal, que é um tema sério, um tema bacana, eu queria só pedir para você, por favor, não esquece de deixar esse seu like, esse seu joinha abençoado, que faz milagre aqui no canal do YouTube. E também, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, não se esqueça de deixar seus comentários, porque quando a gente vai comentando aqui, isso também ajuda o YouTube e ajuda principalmente a mim e as pessoas que estão aqui criando essa comunidade, porque a gente vai trocando ideias e vai aprendendo uns com os outros. E pessoal, se você quer me conhecer um pouco mais, vai lá no meu Instagram, Caio César FC, vai ser um prazer enorme poder ter você lá comigo também lá no Insta, tá bom? Então, meus amigos, hoje eu quero falar com vocês sobre esse ressurgimento, renascimento das igrejas de bairro. Essas igrejas que são focadas nas comunidades, essas igrejas que focam ali no trabalho comunitário, na ação comunitária, na ação de casa em casa ali das pessoas. Por que que isso tem crescido tanto? Talvez você não perceba, não esteja vendo isso, mas é um movimento que está acontecendo. E eu quero compartilhar com vocês, e é a minha opinião, viu, galera? Essa é a minha opinião, é aquilo que eu penso, você pode pensar diferente, mas eu acho que esse movimento que tem acontecido realmente vai transformar a cristandade aqui no Brasil, porque é um movimento que tende a crescer cada vez mais, não tem como parar isso, e eu quero trazer aqui alguns argumentos para vocês. Primeiramente, quando a gente olha para a história recente da comunidade cristã aqui no Brasil, a gente vai percebendo, especialmente ali nos anos 40, 50 em diante, a gente vai percebendo, que vai caindo o número de fiéis da Igreja Católica, E aqui eu não estou falando de forma pejorativa, ou que eles, enfim, são ruins. O ponto não é esse. Aqui não é um julgamento de valor, isso aqui são estatísticas. A gente vai percebendo, a gente vê isso no IBGE e vê isso em várias outras fontes, que de fato o número de pessoas católicas vai diminuindo e vai crescendo nessa época recente o número de evangélicos e de outras igrejas protestantes. A gente vai percebendo também o crescimento do pentecostalismo, do neopentecostalismo, e a gente vê esse boom ali na década de 80, 90, no início dos anos 2000, isso cresce cada vez mais. Todas essas igrejas que elas vão realmente ganhando tração, atraindo grandes públicos, fazendo grandes coisas, com grandes cultos, construindo vários templos, e cada vez mais nós vemos enormes igrejas, mega igrejas acontecendo, surgindo aqui no nosso país, E isso vai, ao longo do tempo, isso vai realmente se transformando como uma grande característica da igreja brasileira. Uma igreja pulsante, uma igreja com várias denominações enormes e tremendas ali, com grandes estruturas. E o que a gente vai percebendo a partir dos anos 2010 ali até agora, nos últimos 10, 15 anos, na verdade é uma mudança tremenda de toda uma estrutura, de todo um contexto social, econômico e religioso do nosso país, e que afeta nossas igrejas com certeza. O que eu quero dizer com isso, pessoal? E aqui eu quero te convidar
para vir comigo pensando sobre tudo isso. O que a gente percebe, por exemplo, pegando essa questão econômica, é que na economia os preços das coisas aumentaram, a inflação aumentou demais. A gente pode perceber o quanto que está difícil hoje para uma igreja comprar um terreno, construir alguma coisa, né, pagar as pessoas. Está cada vez mais difícil as igrejas pagarem os próprios ministros, né, os próprios pastores ali. Eu sei que existem muitas igrejas com pastores realmente muito ricos, mas não é a realidade da maioria das igrejas. A maioria das igrejas estão sofrendo para manter o básico, para manter ali um pastor, né, para manter ali alguns ministérios funcionando, e isso já é algo muito difícil. A economia mudou e isso afeta também até as prioridades que as igrejas estão tendo hoje. Cada vez mais a gente vê uma diminuição de projetos missionários, de projetos ali beneficentes, né, de caráter de alcance social. Cada vez mais nós vemos também a própria membresia diminuindo a quantia de suas ofertas, porque tem aumentado o preço, né, do café, o preço do arroz, o preço das coisas que a gente vive no dia a dia, da gasolina, né? Então a gente vê que isso também tem afetado a capacidade da membresia de fazer ofertas. As ofertas, o que entra, sai. E geralmente o que sai é simplesmente para se manter essa grande estrutura que foi formada nas últimas décadas. Esse salão que foi construído, essa igreja que foi feita, as pessoas que trabalham, tudo ali, o dinheiro é usado para isso e a gente não consegue olhar para além disso. Mas o fato é que a estrutura, essa estrutura que a gente construiu de grandes ministérios de louvor, né, de ministério de juventude com jovens, universitários, jovens profissionais e várias outras coisas, ministérios ali focados, né, nas famílias, com escolas, com estudo para as crianças, o ministério infantil, ou seja, cada ministério desse requer também, né, um grande investimento. E aqui eu não estou falando apenas de investimento financeiro, também existe nessa visão um investimento humano. Muitos cristãos, muitos membros dessas igrejas foram chamados para serem voluntários nessas frentes. Só que a estrutura se tornou tão pesada e tão difícil de ser sustentada que muitos voluntários, muitos irmãos, muitos membros foram servindo, foram se doando, foram se entregando e no fim das contas acabaram ficando exaustos. A gente vê isso em várias estatísticas, né? Por exemplo, o número de desigrejados crescendo cada vez mais, pessoas que não são nem católicos, nem protestantes, nem pentecostais, simplesmente não são de igreja nenhuma, né? A gente tem percebido quanto pastores estão tendo casos de burnout, de depressão, de ansiedade. O índice da taxa de suicídio entre pastores tem crescido cada vez mais, ou seja, manter essa estrutura é muito custoso. Custoso economicamente, custoso espiritualmente, custoso com material humano, e as pessoas estão simplesmente cansadas desse sistema. Disso que tem realmente trazido ali, claro, grandes glórias a Deus, multidões têm sido alcançadas, muitas pessoas têm sido transformadas por meio disso, mas uma coisa é a gente conseguir alcançar as pessoas, outra coisa é ajudar essas pessoas a amadurecerem na sua fé, a terem ali um caminho de formação espiritual saudável e conseguirem não só ser cristão, né, ali no ambiente da igreja, mas integrar a sua fé no trabalho, na família e várias outras questões, né? E nesse ponto a gente chega ali na questão das igrejas de bairro. Como isso tem crescido tanto no Brasil recentemente, muitas pessoas estão olhando para essa estrutura de grandes igrejas e não estão simplesmente se vendo mais nesses ambientes. Por mais que essas igrejas tenham grandes ministérios e uma grande estrutura, muitas pessoas estão cansadas porque as pessoas, ao se depararem com esse cansaço, ao se depararem com essas dificuldades econômicas e estruturais, ao verem tudo isso, começam a pensar: cara, se a gente faz um grupo menor e esse grupo está ali focado num bairro, numa rua, né, onde as crianças, as famílias daquela localidade vivem junto no evangelho, a gente pode se encontrar nas casas mesmo, ou nas praças, ou nos parques,
Ou até mesmo se a gente for alugar algum local, pode ser feito numa escola, ou pode ser feito ali num barracão ali mais tranquilo, né? Menos improvisado, porque o nosso foco vai ser o quê? Nos relacionamentos, o nosso foco vai ser na qualidade do evangelho que a gente vive, não tanto na quantidade de coisas e projetos que a gente possui. Vamos fazer algo pequeno, mas bem feito. É isso que tem chegado ao coração de muitas pessoas, e muitas pessoas têm saído dessas grandes igrejas para começar essas igrejas de bairro, essas igrejas mais comunitárias. E tem vários pontos positivos na minha visão do crescimento dessas igrejas de bairro. E no meu ver, essas pequenas igrejas de bairro que têm surgido, né, é um pouco diferente do que a gente fazia antigamente, porque essas igrejas de bairro, elas não são algo totalmente novo na história da cristandade brasileira, né? É uma coisa que já existia. Igrejas ali focadas nas pequenas comunidades, né? Focadas ali em fazer um serviço local, nas cidades menores do interior, afastados. Com o surgimento ali do pentecostalismo, a gente vê isso muito forte também nas periferias, nas favelas e diferentes comunidades nos grandes centros urbanos. Ou seja, a ideia das igrejas de bairro, elas não é algo novo, não é algo simplesmente assim, estamos redescobrindo a roda, não é isso. Mas o que eu vejo que tem acontecido hoje é uma mudança de mentalidade e de cultura. Antigamente, pelo menos na minha visão, né, o que eu enxergo é que essas igrejas menores que existiam, elas tentavam emular aquilo que as grandes igrejas faziam. Elas realmente reproduziam aquilo que era feito, as pregações, ou a maneira de agir, os cultos, né? Tudo que o louvor, tudo era feito ali tentando emular os grandes centros, os grandes templos, os grandes líderes, né? De modo que essa igreja de bairro, muitas vezes ela não se conectava com a realidade da comunidade que ela estava inserida, com as necessidades daquela comunidade. Então era uma igreja de bairro que não estava ali envolvido com as pessoas, servia as pessoas, mas não se envolvia de coração com as pessoas. Hoje em dia eu acho que isso tem mudado, pelo menos na minha visão, pelo menos naquilo que eu tenho percebido. Hoje em dia eu vejo isso um pouco diferente. Eu tenho percebido que essas igrejas de bairro atuais, muitas delas, né, não possuem nenhuma denominação, não estão ligadas a uma corrente específica do protestantismo, ou do catolicismo, ou outras vertentes cristãs que existem. São igrejas que estão focadas em servir os locais onde elas estão e se conectar com as pessoas que fazem parte daquela região. São igrejas, né, também que muitas vezes não possui essa figura pastoral muito forte, mas está ali focada mais num grupo de liderança, possui ali alguns irmãos um pouco mais maduros ali do que os outros, e esse grupo de 3, 4 vão servindo e vão guiando ali aquele grupo. Ou seja, são igrejas que realmente estão focadas ali numa forma de vivência do evangelho mais integralizada com o trabalho, integralizada com as famílias que fazem parte, integralizada com a comunidade, né, com a sociedade que está ali ao redor. São igrejas mais dispostas a servir, de igrejas mais dispostas a acolher também o diferente. Então a filosofia, a teologia por trás, eu sinto que está um pouco mais amadurecida. Querendo ou não, são igrejas um pouco mais missiológicas, porque fazendo isso, essas igrejas conseguem ser mais missionárias ali, né? Buscando ali essa conexão, essa transformação de vida, essa conexão de vida com as pessoas. E eu, Caio, acredito que isso é maravilhoso, né? Eu acho que esse movimento das igrejas de bairro, com esse coração de entrega, com esse coração de serviço, com esse coração de vivência prática do evangelho, eu acho isso sensacional. Porque a gente se adequa, né, à realidade dos nossos tempos, porque a gente precisa realmente reconhecer o quanto que o mundo está cada vez mais workaholic, né, esse trabalho intenso, incessante, sem parar. Cada vez mais você ganha menos, trabalha mais, realiza mais coisas, está mais cansado, tem mais estresse, tem mais ansiedade, tem muitas doenças aí mentais e tal. Então o mundo está muito doido. Então a gente realmente ter uma igreja que também traz uma carga de trabalho, uma carga de estrutura muito forte, que é financeiramente inviável, né? Que não valoriza as pessoas que estão servindo. Isso para mim é realmente uma fórmula para um trabalho que não é tão efetivo. Eu não estou falando que é um trabalho ruim, mas é um trabalho que pode não ser tão efetivo para a transformação sincera de vida das pessoas. E eu, Caio, particularmente acho que esse movimento das igrejas de bairro é muito positivo.
Tem alguns perigos que eu quero trazer aqui para vocês também, mas em termos assim das coisas positivas, a gente realmente consegue construir uma igreja que é focada na qualidade, focada no serviço, ajuda as pessoas a amadurecerem na sua fé, tem um pastoreio melhor, um evangelismo mais focalizado. Realmente é muito bacana também porque tem menos estrutura, menos importe financeiro ali, né? Aporte financeiro, né? Desculpa. E isso realmente ajuda essa igreja a desenvolver. Se você tem um grupo de 20, 30, é muito mais fácil esse grupo chegar a 50 e desses 50 chegar a 100. O que a gente tem visto, né? São muitas igrejas estagnadas ali, nesses platôs de 100, de 200, né? Não passa disso, né? Algumas conseguem chegar ali aos 500, mas aí já começa a ficar insustentável subir muito a partir disso, né? Então a gente consegue ver que uma igreja menor, fazendo um bom trabalho, ela vai crescendo, né? E vai se desenvolvendo, isso é muito legal. Mas quais são os riscos da igreja de bairro, né? Os riscos é que nesses pequenos grupos, muitas vezes eles podem se enxergar como um grupo isolado da cristandade como um todo, né? Ou seja, esse é o meu grupo, essa é a minha igreja, a gente tem aqui 20, 30 membros e a gente vai fazer aqui o que a gente quiser. O perigo disso é que, primeiro, se desloca do corpo, segundo, desvios doutrinários podem acontecer e terceiro, um grande risco também é que se houver tudo isso, muitas vezes a gente pode ver ali lideranças abusivas, lideranças tóxicas e narcisistas dentro desses pequenos grupos e isso é uma coisa muito perigosa. E o que a gente pode fazer para mitigar esses riscos, na minha visão, eu não acho que a gente deve olhar esses modelos como concorrentes ou como um que menospreza o outro ou coisa nesse sentido. Um não deve ser o vilão e o outro o herói, né? Eu acho que a gente não deve ir por esse caminho do revanchismo, mas eu acho que sim, uma igreja de bairro deve se olhar ali como alguém que está começando, como alguém que está ali precisando de ajuda. Se tem igrejas maiores, com pastores bem sábios, né? Pessoas maduras ali, é importante ter essa conexão. É importante a gente não demonizar ou rivalizar entre um modelo e outro, mas trabalharmos juntos. Ambos as estruturas são usadas por Deus e realmente podem ser utilizadas para avanço do evangelho de diferentes maneiras. Eu acredito que a igreja de bairro é um movimento que está crescendo, vai continuar crescendo e eu acho que ele tem muitas características positivas que essa grande igreja, essa grande estrutura não consegue fazer devido a tudo isso que eu já falei aqui no vídeo. Então, se a gente trabalha junto, eu acho que dá para viver um pouco o melhor dos dois mundos, né? Onde a gente tem algumas igrejas grandes, algumas igrejas ali que promovem eventos e conseguem ter uma dinâmica de fala com a sociedade muito maior, mas ao mesmo tempo essa igreja não trabalha sozinha. Nós temos pequenos grupos que estão conectados, que é uma rede ali de igrejas que trabalham juntas e todos nós, né, que estamos aí buscando fazer esse grande ministério da reconciliação de Cristo, que a gente consiga assim alcançar as pessoas com qualidade, focando no evangelho, focando ali no que realmente importa e não brigando por questões periféricas da fé ou questões assim, mas realmente buscando fazer a vontade de Deus aonde Ele nos colocou para fazer. Então eu espero que você tenha gostado, né, desse vídeo, que é um vídeo mais de conversa. Queria mais falar com vocês aqui dos meus pensamentos, desse movimento que eu sinto que está acontecendo no Brasil, que eu acho que se a gente continuar indo por esse caminho, mas mantendo a comunicação e mantendo esse diálogo saudável entre as comunidades e as igrejas, eu acho que isso tem muito para dar certo. E eu tenho orado, né, para que a gente consiga ter essa maturidade espiritual, a gente como corpo de cristãos no Brasil, que a gente consiga ter essa maturidade espiritual para ajudar uns aos outros, guiar uns aos outros e dessa maneira fazer a vontade de Deus na terra. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe aquele seu like, esse seu joinha abençoado que faz milagre aqui nesse canal. Também deixe seu comentário, você concorda comigo, discorda, acha que o caminho é focar nas grandes igrejas ou focar nos pequenos grupos, ou o caminho é essa mistura, esse diálogo entre as duas coisas para fazer realmente tirar o melhor das duas coisas. O que você acha? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Um grande abraço para você, fique com Deus e eu te vejo na próxima.